Ou boa noite, sejam bem-vindos ao canal Felipe Leal. Aqui a gente fala de perfumaria fina. Tudo bem, pessoal? Preparados para mais uma live? Estou aqui com um convidado que vai entrar já já, o Alberto Campi. E aí, como vocês estão? Deixa eu abrir aqui os meus navegadores. Hoje eu fiquei meio corrido. Me falem como vocês estão. Quem for chegando aí vai dando um alô. A internet está lenta. Dando um alô, fala de onde vocês estão. E hoje eu queria também que vocês falassem com o que vocês trabalham. Se é ambiente fechado, se é escritório. Deixa para mim isso também. Beleza? Fala aí. Olha a galera chegando aí. Emerson é membro do canal. Emerson é o meu inscrito, acho que mais antigo. Com certeza dos meus inscritos que estão aí hoje em ativa, mais antigo, o Emerson. Gente finíssima, membro do canal. Fábio. Guilherme também está sempre com a gente. Jana. Beijo, Ludmila. Guilherme Portela, outro membro do canal. Guilherme, gente finíssima. Tô curtindo lá tuas publicações no Instagram, hein? Tá muito engraçado, tá muito bom. Tá arrasando. Eduardo Aceno também, gente boníssima. Galera chegando aí. Tá, já o convidado chega com nós. Vilmar também, tudo beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá. Onde é que ele tá, só pra gente... E aí, pessoal, como é que vocês estão? E como foram de carnaval? Tranquilo? Aproveitaram, curtiram? Deram uma brincada? Ó, já vi que o Beto já está por aqui. Então vou deixar ele aguardando um pouquinho. Primeiro, pessoal, quem for chegando, já vou pedindo, né? Aquela ajuda de sempre. Like. Se tiver algum amigo que vocês acham que é importante esse assunto, principalmente aquele que passa muito perfume, incomoda os outros no escritório, manda para ele que a gente vai ter um papo legal. Eu vou trazer um pouco de ideias de perfumes que caibam, né, que sejam interessantes. E o Alberto vai falar um pouco da experiência dele de RH, de gestão de pessoas, de treinamento de vendas, e como ele já viu, né, todas as empresas que ele trabalhou e prestou consultoria, o que ele já viu por lá. Deixa eu deixar um banner aqui para a galera já ficar ciente. Esperar chegar mais um pessoal. Deixar aqui as boas-vindas primeiro. Emerson, como eu falei, meu amigão. Tamo junto, Emerson. Emerson sempre muito elegante nas suas palavras, nos textos. Ó, Fábio aqui também já deixou. Pô, esse é o sonho, Fábio. Esse é o sonho de todo mundo. Guilherme, já falei, a Jana. Ludmila. Guilherme Portela, membro do canal. Eduardo. Vilmar. Márcia tem canal no YouTube, gente. Depois segue ela lá também, que tá com um canal novo lá, já mandando várias resenhas também da sua coleção. Felipe, abração. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Bom, então é isso, pessoal. Acho que eu já vou chamar o Beto, então. Alberto Campi. Eu falo Beto porque a gente já trabalhou junto, né? Nós trabalhamos numa empresa onde o Alberto ele mudou totalmente a cara da empresa no quesito desenvolvimento de pessoas,
testes vocacionais, testes periódicos para teste de desempenho, que ajudou muita gente a evoluir como profissional. Ele só não fez mais porque a empresa era uma empresa familiar e tinha algumas limitações, né? Mas a visão do Alberto sempre foi fantástica. Fora as outras empresas que ele já prestou serviço aqui para a gente. É isso, galera. Então vamos lá. Acho que eu vou chamar o Beto aqui. Não perguntei. O áudio tá legal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Vou pegar um fone para ouvir o Alberto aqui. Me fala aí se tá tudo certo. Hoje eu deixei o microfone mais perto. E não esqueçam, quem sentir a vontade de falar que em que ramo você trabalha, tá? Qual é o seu segmento, que é legal, que a gente vai poder usar alguns exemplos, tá? Eu vou abrir uma pauta para a galera perguntar e falar. Tem gente que trabalha em escritório, tem gente que trabalha em lugar aberto, tem gente que trabalha em laboratório, tem gente que trabalha em hospital. Então, cada situação dessa, vocês citando aqui, vão ajudar a gente também a trazer as ideias, né, de perfumes que vão casar com cada situação dessa. Beleza? Aí vocês me ajudam aí. Ó, então eu vou chamar o convidado, hein? Tá? Vou deixar aqui alguns dados dele. Quem quiser saber mais sobre ele, tá? Já vou deixar por aqui, ó. Ele tem a Camp, gestão de pessoas. E tem também, ó, ele tem uns treinamentos específicos como esse e tem também isso aqui. Vou deixar o contato dele passando e a gente vai conversando. Preparado, Alberto? Posso chamar? Aí ele aí. Boa noite, aí, meu amigo. Boa noite a todos. Como é que tá, meu querido? Tudo bem, hein? Tudo tranquilo? Estão me vendo bem, ouvindo bem? Estão me vendo e ouvindo bem? Espera que tá com um atraso aqui. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Repetindo? Eu tô te ouvindo bem, Alberto. Para mim tá tudo certinho. Espera aí. Legal. Todos estão ouvindo bem também? Nos vendo? Por favor, nos dê um feedback. Não sei se deu alguma trava aqui que o pessoal não está falando, mas vamos lá. Vamos seguir. Bom, Alberto, como eu falei, ó, a Jana aqui respondeu, o Emerson também, Guilherme, tudo bem. Meu querido... Peraí. Vamos seguir. Alberto, é um prazer, muito obrigado. Primeiramente, você está aqui com a gente. Prazer é nosso, sempre. Para vocês saberem, né, pera aí, Helena está aqui também, ó. Deixa eu trazer a Helena. Quem não assistiu o vídeo que eu fiz com a Helena agora recentemente no Carnaval, olha que comédia, foi muito divertido. Dá um confere lá no vídeo, foi meu último vídeo do canal, gente, tá muito engraçado. Foi muito divertido, cara. Essa menina é uma figura. Obrigado, Helena, também pela participação e pela presença lá, pela paciência, né, de gravar, fazer de novo, barulho no ambiente, a gente volta, faz. Olha, foi divertidíssimo. Um beijão para ti. Bom, então vamos lá, Albertão. Vem primeiro lugar, queria falar que a ideia, a princípio, essa live a gente ia fazer, né? Foi a ideia do Alberto, né? Por experiências que ele já vivenciou, coisas que já aconteceram, mas acho que eu já sei, Alberto. Segura aí um minutinho. Não sei se está dando algum problema. Claro, à vontade. Por causa da pilha do meu. Segura aí, só um segundo que eu continuo. Tá dando uma.
Acho que o atraso está tendo para mim aqui por causa disso. Vamos lá. E você que mencionou, né? Teve essa ideia falando dos perfumes para o ambiente de trabalho, né? Porque questões que já geraram sobre até demissão, ou não contratação, ou não promoção, vários casos que já aconteceram por causa disso, que é algo, né? Cheiro é uma coisa que a gente não trava, né? É uma coisa que você tem que respirar. Você não vai fechar o nariz ou deixar de olhar como você faz para alguma coisa. O cheiro está ali, você convivendo, incomoda. E a gente ia fazer essa live lá. Só que, como hoje eu tenho mais tempo de casa na rede social, a gente achou que fazer por aqui ia atingir mais pessoas, ia ser mais interessante. E então é isso. Então é sempre um prazer ter você aqui. Se apresentem para a galera, então. Fala aí. Eu já conheço parte do seu trabalho, mas tem muito mais que isso. Faz uma apresentação para a galera aí do que você faz. Legal. Bom, o que te despertou trazer e trabalhar com pessoas, por aí vai. Legal. Muito agradecido, meu amigo, aí pela nossa oportunidade de estarmos levando conhecimento, passando um pouco da nossa experiência para todos. Te agradeço as palavras carinhosas que você sempre tece aí, só que esse trabalho dá sempre certo, porque tem pessoas como você que fazem acontecer. Porque não adianta eu passar uma ideia de gestão de pessoas e a empresa travar, a equipe travar, né? Tudo tem que andar de alguma forma. Então, às vezes, um lado trava, mas se o outro anda, a gente consegue caminhar. E você foi uma parte muito importante disso que fez com que as coisas pudessem acontecer. E agradeço sempre o seu carinho. Muito agradecido a todos também que estão disponibilizando o seu tempo para estar aqui nos ouvindo, conhecer um pouco dessas dicas importantes. E eu trabalho há 17 anos com gestão de pessoas, foco principal em treinamento, palestras, desenvolvimento de lideranças, facilitador comportamental. A gente trabalha como Business Partner dentro de RH também, mentorias em RH estratégico. E essa experiência dentro de gestão de pessoas, já que você trata com o comportamento humano, ela se torna vasta, porque à medida que você orienta, que você recomenda, que você transforma as pessoas, você aprende junto. E uma das coisas que eu entendi é que a gente, como comportamento humano, não dá para ser uma regra nunca. Sempre você vai encontrar uma grande maioria que consegue fazer de uma forma, mas outra maioria precisa entender de outra forma para que isso possa evoluir e acontecer do jeito certo. E esse é o propósito, conhecendo as partes, é o desafio também, entendendo como mudar, como se transformar com cada situação. Esse cenário, dentro dos odores, perfumes, cheiros, enfim, eu tenho um treinamento que eu faço sobre imagem e postura dentro do ambiente de trabalho. Como se comportar em reuniões, dentro de entrevistas de emprego, diante de uma hierarquia, num ambiente profissional, enfim. Sim. E essas coisas, naturalmente, elas não são claras, elas são ocultas, porque infelizmente acontece dentro do ambiente profissional, já que você está tratando de pessoas. E são pessoas que às vezes soltam isso nas entrelinhas, comentam quando já passou muito tempo. Você nunca vai ver uma situação dessa explícita. Até porque a própria empresa pode retirar a pessoa que faz isso, é um abuso de poder, enfim. Então, ela é uma coisa que vai na contramão, é uma coisa, eu não diria nem ilegal, mas imoral. Então você pode pegar cenários, nós vamos citar alguns aqui, até para você comentar, falar para nós aí dos perfumes que as pessoas podem usar de uma maneira ou outra. E eu vou iniciar citando a entrevista de emprego. Eu não vou citar um pouco da parte de roupa, essas coisas que não tem nada a ver com o tema, a gente pode falar isso em outra oportunidade, ou até no treinamento para quem desejar. Mas, por exemplo, se você vai para uma entrevista de emprego com um excesso de perfume, e aí tanto para mulheres quanto para homens, isso, dependendo do perfume, você pode causar um impacto negativo. Tá? Aquela pessoa que entra na sala e você já sente o cheiro da pessoa, dependendo, algumas pessoas se incomodam, cochicham, comentam. Dependendo da pessoa que está ali, o recrutador, se é um gestor, ele pode se incomodar com isso, só que ele talvez não fale para você, a probabilidade de não falar é muito grande. Imagina. E simplesmente até ele tirar você. Um constrangimento, né? Exatamente. Ele vai simplesmente tirar você do processo. É lógico que você vai falar isso, mas isso é absurdo, isso é incorreto. Mas acontece. E nós temos que nos policiar, porque o outro lado não vai tomar a postura de chegar e falar para você.
Então, eu creio que, assim, uma das coisas que a gente pode começar falando aqui, Felipe, e eu acho que você pode citar muito bem, quais os tipos de perfume que as pessoas podem usar nesse cenário de uma entrevista para que não faça aquele impacto de ser algo muito forte, muito doce, ou excesso, né? Às vezes a pessoa vai lá, ela sai, ela passa no pescoço, no punho, no braço, na perna, atrás, na cabeça, na roupa, e aí ela chega lá, ela já derruba tudo, por melhor que seja o odor do perfume, ela já derruba todo mundo pelo meio do caminho. E aí existe um outro ponto que eu quero falar, já vou concluir para que você possa dar a sua palavra, que envolve tudo isso, tá? Eu estou pegando a situação das entrevistas, depois nós vamos falar de reuniões, etc. Mas existe um ponto que é o crucial que nos levou aqui a ter a ideia da live. Quando as pessoas envolvem as suas situações pessoais, o seu comportamento, seu histórico de vida nesse tipo de cenário. E como será isso? Como seria isso? À medida que a pessoa teve um relacionamento que não deu certo, e de repente ela encontra numa entrevista de emprego, vamos supor uma situação hipotética, tá? Mas que não é tão hipotética a um certo ponto, porque ela acontece de fato. Ela está entrevistando uma pessoa e essa pessoa tem o perfume que o ex ou que a ex utilizava. E está ainda num processo de separação, está numa raiva gigante. Aquele odor vai fazer a pessoa lembrar daquela pessoa e, consequentemente, essa pessoa vai se incomodar com ela. Ela vai falar, pô, eu não vou conviver com uma pessoa que tem o mesmo cheiro de uma pessoa que eu detesto, que eu odeio, que eu não gosto, dentro do ambiente de trabalho. E ela corta, simplesmente corta a pessoa. Pô, Beto, mas que absurdo, cara. É a realidade. É o que eu falo, quando se trata de comportamento humano, a gente tem que se atentar a tudo isso. Bom, para não estender muito a minha parte, eu vou pausar isso agora, deixar você falar dos tipos de perfume que pode se encaixar dentro dessa situação de uma entrevista de emprego. Depois eu entro em reuniões, outros ambientes também. Manda lá, Não, Felipe. mas assim, eu achei legal que, por exemplo, você contextualizou agora a questão, focou na questão entrevista de emprego, né? Aí tem entrevista de emprego é uma coisa, né? Vamos dizer que a convivência diária é outra e por aí vai. Exatamente. Pensando aqui sobre entrevista de emprego, você concorda comigo, de repente, que a melhor coisa naquele momento da entrevista é o teu perfume não aparecer? Não chamar mais atenção? Concordo 100%. 100%. Porque é que você falou, essa questão de, por exemplo, e você pega a pessoa às vezes um dia ruim. Imagina que chega a pessoa num dia ruim, a pessoa acabou e tá de repente tirando essa coisa, você não tem como saber. E não tem como saber, de repente, qual é o perfume que, de repente, causa, por uma coincidência, uma lembrança ruim para ela. Sim. Então, assim, você considera que, de repente, nem passar perfume para entrevista de emprego para não correr o risco é a melhor pedida? É o mundo perfeito. Só, né? É uma tacada que você dá, normalmente, ou duas, né, numa segunda etapa, no máximo. É o mundo perfeito. Mas considerando que a boa parte das pessoas não faz isso, elas levam a esse contexto, eu queria entender se dentro do cenário, você conhece isso com mais profundidade, a gente consegue encontrar algo sutil, algo que cause menos impacto. A mulher gosta muito, ela utiliza muito o perfume, e isso é importante faz parte do contexto, né, que a mulher coloca uma roupa, um adorno, uma joia, enfim. O que teria algo mais sutil? É claro que o mundo perfeito eu concordo 100% com você. Seria não usar. Você chegar lá e não usar, porque você evita qualquer tipo de impacto negativo. Mas vamos arrastar um pouco isso, então, agora. Já a pessoa foi contratada, ela chegou dentro do ambiente de trabalho e ela falou, legal, agora eu vou. E joga um monte de perfume. Ela já se sente confiante, entrou, agora vou ser eu, né? Isso. Então, esquecendo um pouco a situação de que a gente não tem como identificar o que o outro lado pode esperar de nós, mas como a gente consegue ser mais sutil, então, para fazer um comparativo para que todos possam entender onde eu quero chegar na minha pergunta, vamos para uma situação assim. Se você, por exemplo, vai para uma reunião de negócios, tá? Não falando de perfume agora, mas falando de roupa, só para chegar próximo da linha de entendimento, se eu não tenho a informação de como será esse formato da reunião, se ela é social, se ela é uma reunião mais informal, se eu posso ir com um esporte fino, enfim, eu procuro não pecar pelo excesso, mas procuro também não ir ausente. Então, eu coloco um meio termo.
né? Eu posso um esporte fino, ou se eu estudo o ambiente da empresa para imaginar mais ou menos como vai ser a reunião, se eu já conheço a pessoa ou não. Então, eu tenho um norte para seguir. Qual seria o norte, então, dos perfumes para a gente tentar errar menos, ou ser um pouco mais sutil? Pessoal, só para uma pausa aqui, eu vou, de tempo em tempo, eu vou abrir para perguntas, tá? Para vocês deixarem algumas perguntas pertinentes. Por exemplo, aqui, o Leonardo já deixou uma pergunta bem legal, né? 3 dicas para ser contratado, vamos dizer assim. 3 dicas que favoreçam uma possível contratação. O Alberto vai responder também daqui a pouco, né? Algumas coisas que você pode antecipar ali, né? De postura, de tudo que até adiantando um pouquinho o que ele faz no curso, no treinamento dele. A gente vai falar. Legal. Vou deixar até aqui na tela para a gente já dar sequência nela, mas quando eu falar assim, pessoal, vamos deixar perguntas, preparem suas perguntas, anotem no papel algum lugar e soltem na hora que eu falar. Porque como a gente está falando aqui, vai passando as perguntas aqui e muitas vezes elas podem ser perdidas, tá? Fiquem à vontade, tô vendo que a galera está conversando ali, um falando com o outro, dando ideias, fiquem à vontade. Mas quando fora das perguntas, vocês mandam lá, que é para a gente poder pegar na hora direitinho. Então vamos lá, Alberto. Você quer que eu responda o Leonardo? Então já aproveita, a gente já dá o gancho do Leonardo. 3 dicas legais. Dá para ser breve e bem objetivo. Leonardo, existem pontos determinantes dentro de uma entrevista de emprego ao qual você tem que executar. E não são, na verdade, 3 dicas, regras, não vamos pensar dessa forma. O caminho primeiro lugar, a aparência. Cuide da sua aparência, lembrando sempre que você não sabe o que esperar do outro lado. Se você não sabe o que esperar, procure o mais dentro do esperado possível, vamos dizer assim. Então, ou seja, coloque um esporte fino. Se você conhecer a estrutura da empresa, coloque uma roupa social. O mesmo vale para as mulheres. E procure se controlar. Se, por exemplo, usa barba, que nem a gente utiliza, faz o restante, deixa certinho. Procure ir o mais apresentável possível. Eu ouvia muito do meu pai, né? Eu tenho quase 50 anos, então eu ouvia meu pai lá atrás falar para mim assim, não interessa a entrevista de emprego que você vá social. Claro, hoje a gente está num país tropical, está numa situação muito diferente, às vezes você ir de terno e gravata sempre, tem ambientes que não permitem e você não aguenta, você chega lá ensopado. Porém, o mais próximo disso é o apresentável. Segundo, postura na entrevista, seja diferenciado em qualquer entrevista. Não vá para a entrevista e fique esperando ser o último para falar, ficar oculto, acanhado, que aí alguém que tiver mais essa atitude vai tomar a sua vaga. Esses são pontos determinantes. E terceiro, conheça a cultura da empresa, aproxime-se da empresa. Então não adianta eu fazer, por exemplo, uma entrevista para trabalhar no... Vamos pegar um exemplo, o Bradesco. Vou trabalhar no Bradesco. Eu vou ser gestor de agência, tá? Um exemplo aqui hipotético, mas... E aí eu vou lá sem conhecer como é que os outros bancos trabalham e tudo mais. Se eu pegar um concorrente, por exemplo, dentro da dinâmica de grupo, ou que está concorrendo com a vaga comigo na entrevista, e ele souber como funcionam as outras agências e o diferencial do Bradesco, por exemplo, para essa agência, consequentemente ele vai tomar a vaga. Então estude, tá? São esses aspectos que eu posso dar como dica principal. Sendo você mesmo, agindo, escolhendo a melhor postura e roupa, participativo e ativo é o melhor caminho. Manda lá para a gente continuar. Outra coisa, eu estava pensando aqui, você falou essa questão do estudo do local, né? Porque se você for na Apple, se for numa loja da Apple, a galera é free. Tem gente que está de calça jeans, tem gente que está de bermuda, short. Eles não têm, eles dão uma liberdade. De repente, até se eu não estudo essa empresa e eu chego lá de terno, o cara vai olhar e fala assim, cara, desculpa, mas não é esse perfil que a gente procura na empresa, mesmo, né? Esse é um ponto importantíssimo. Eu posso até interromper você, sem querer me alongar, claro, que o assunto vai dando pauta, a gente vai falando. Eu posso contar um case rápido e real. Fica à vontade, cara, aqui a gente está free. Legal. Quando eu comecei os trabalhos, isso eu estou falando lá de 97, tudo, eu mudei para Florianópolis em 2003 e fiquei lá até 2005. E quando eu ia nos hotéis, nos lugares, tentar vender o meu treinamento, oferecer o meu serviço, né, como consultoria, tudo, eu estava bem ainda num processo de, vamos dizer assim, quase que um começo de carreira, e eu ia de terno e gravata. Então você imagina, eu saía na ilha, com aquele sol da ilha lá, calor, terno e gravata, e eu chegava nos lugares e eu percebia muita resistência.
E quando eu fui conversar na época com o dono do imóvel que eu alugava lá, e contei o que acontecia, ele falou, então, é que não é um hábito do catarinense, da cultura, eles veem isso como se fosse um fiscal, alguém que vai cobrar alguma coisa tal, então a tendência das pessoas é se fecharem, né? Então o que eu falei, opa, então eu estou errando, eu preciso estudar o ambiente que eu estou aqui para ver o que eu posso fazer, de repente eu posso ir mais tranquilo, e vai muito dentro do que você falou, não adianta eu procurar emprego na Galeria do Rock de terno e gravata, né? Não vai dar certo. Então eu tenho que conhecer o ambiente. Mas quando você tiver o benefício da dúvida, procure sempre ir dentro do melhor possível. Desculpa, vai lá, senão a gente fica falando e eu interrompo o seu raciocínio. Perfeito. Eu vou deixar aqui já uma pergunta que também tem a ver um pouco com o que você tinha me falado, né? Lá, o Marcos botou aqui, né? Eu já trabalhei com uma colega que chegava às 8 da manhã no escritório utilizando Dolce & Gabbana feminino, em grande quantidade, e eu nem chegava perto dela, né? É um perfume mais floral, né? Se eu não me engano, muito intenso. Uhum. Eu também trabalhei, assim, a minha vida inteira em ambiente corporativo. Seja em empresa pequena, familiar, seja em multinacional. Sempre tive essa experiência. E o que acontece? Até depois também quero que você pegue esse gancho em outra visão. Uhum. Ali é aquilo, né? Tanto que quando a gente fala muito no coach, lá naquelas análises DISC, né? Que você tem o eu natural, que é essa pessoa que você está no sofá da sua casa. Sou eu natural. Ali eu estou livre para ser quem eu sou, falar do jeito que eu quero, né? E ok. Quando eu estou no ambiente do trabalho, normalmente eu sou o eu projetado. É um eu que vai entrar, vai colaborar, vai viver em sociedade ali, ocupando seu espaço, né? O mundo ideal. Tentando equilibrar tudo ali, porque aquilo uma empresa é uma engrenagem, né? Todo mundo fazendo a sua parte, respeitando o espaço do outro, ou tentando, e fazendo aquele trabalho todos virar um resultado único. O que o Marcos falou aqui, o que eu vejo, né? As pessoas querem mostrar, às vezes, personalidade. Ela pode gostar de um perfume forte e usar quando ela quiser. Só que ali, no ambiente de trabalho, ela está ali no ambiente que ela está convivendo com um monte de gente. Então, ela precisa saber o limite dela ali. E um perfume forte, ele não tem limite. Ele vai deixar rastro. Ele vai criar uma silagem, uma projeção que vai incomodar muita gente, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Se isso aqui não for de concordância, se de repente a pessoa que trabalha com você gosta de perfume intenso, você trabalha com ela numa sala e vocês se entraram num acordo sobre isso, ok. Mas, no geral, eu indicaria perfumes mais leves, perfumes que sejam, de preferência, um eau de toilette ou até um eau de cologne. Porque quando você, de repente, for apertar a mão de alguém, receber alguém na tua sala, você vai passar uma sensação gostosa, uma sensação de agradável, que vai colaborar com a tua imagem, com a tua postura, com tudo mais. Quando você chegar agressivo com perfume forte, você corre o risco de entrar em todos aqueles quesitos que você falou. Memória olfativa, desconforto, calor, tudo isso. Então, primeiramente, eu indicaria um perfume. Ou se a pessoa quer muito esse perfume, que ela dê uma borrifada. Uma borrifada e ela ter cuidado. E até ela consultar quem está perto dela. Não custa nada, né? Você já trabalha num lugar... Pô, cara, meu perfume está forte, está incomodando. Pega o feedback das pessoas em volta. Mas eu indicaria mais perfumes leves. Fale. Agregando ao que você está citando, e a pergunta do Marcos é sensacional, porque é exatamente esse o ponto. Ninguém conseguia chegar perto. Isso incomodava as outras pessoas. Isso vai criando, naquelas pessoas que não têm mais um equilíbrio emocional, uma pessoa que já tem uma certa antipatia, vai criando um ranço, uma raiva, uma insatisfação com aquela pessoa. E isso vai gerando problema. Isso se torna, se torna um problema pessoal, às vezes uma questão de trabalho, sabota o trabalho da pessoa, começa o chamado hoje, né, chamado bullying, de você começar a ironizar a pessoa, por aí, o caminho, o início de tudo, é isso aí. Então a pergunta do Marcos foi sensacional, que se encaixa muito bem. Porque você, por exemplo, você tem os perfumes que são chamados os perfumes limpos e os perfumes sujos. Os perfumes sujos são aqueles que mexem com libido, com sensualidade, com florais muito intensos, com notas amadeiradas muito fortes, muito animálicas. É um sujo no termo de malicioso, de audacioso, né? E isso no trabalho eu indico perfumes que tragam sensação de limpeza.
Usa um perfume com Nero ali, que é a flor de laranjeira, bons cítricos também. Algumas notas, eu gosto muito do âmbito, quem trabalha em escritório de roupa mais executiva, gosto muito de perfumes que transmitem uma sensação metálica, uma sensação que traz através do zimbro, que é um frutado metálico, um aldeído, que é uma nota artificial, que traz um lance também assim. Tem várias fragrâncias que depois eu vou mostrar, dar algumas ideias, que parece que tem a cara do executivo, né? Você pega muitas linhas, por exemplo, de Montblanc. Às vezes as pessoas falam que Montblanc são perfumes fracos. Mas, nitidamente, o Montblanc, se você linkar a Montblanc caneta, Montblanc carteira, a perfumaria da Montblanc, ela traz uma referência do executivo. Então, o executivo, ele não está lá para abalar. Ele está lá para ter um perfume elegante, um perfume discreto, que mostra uma imponência profissional, mas que transmite aquilo. Você olha o frasco de Montblanc, dos perfumes de Montblanc, a maioria, tem as exceções, mas a maioria segue uma linha mais discreta, uma linha metalizada, uma linha que traz uma elegância nesse sentido. E é fraco por isso, é mais fraco porque ele é, na minha concepção, isso ninguém me falou e eu não li, é só uma análise, ele é um perfume voltado para essa classe. Então eles falam assim, não, perfume, já que a intenção é essa, eu não quero perfume para abalar, né? Deixa o perfume para abalar quando você sair, quando você tirar a gravata, você manda, vai pro happy hour e arrasa. Mas antes disso... Felipe, eu uso isso aqui, ó, com moderação. Tá correto o caminho que eu tomo? Então, se você estivesse usando ele, de repente, esse perfume ele tem muito tempo com você ou você comprou tem poucos anos? Não, eu tenho uma peculiaridade com os perfumes, assim. Como eu uso com moderação, eu passo uma única vez e mantenho assim, né? Então eu uso quase que uma vez ao dia, às vezes tem dia que um dia sim, um dia não. Então é um perfume dura. Esse perfume, para você ter uma ideia, eu comprei ele em 2019. E ele tá legal aqui até hoje, eu utilizo ele. Não, por que eu falei isso? Se você me fala há 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu não lembro exatamente quando ele foi lançado, e fala assim, Felipe, eu uso esse, o que você acha pro trabalho? Eu reprovaria. Eu falei, ou falaria, cuidado, legal, porque é um perfume muito marcante. Só que a perfumaria, o que aconteceu com muitos perfumes powerhouse, que a gente chamava antigamente, eles foram suavizados, diluídos, por questões técnicas, por questões de venda, muita coisa no mercado. Antigamente as coisas duravam 10 anos, né? Hoje em dia dura 2, 3, para você ter o consumo novamente. Então ele foi diluído. Então hoje, se você tendo um cuidado só com isso que você falou, com a quantidade de borrifadas, porque ele explode muito na saída, você controlando, não, uso 1 ou 2 vezes, cara, não vai incomodar. Principalmente se você usar, até você chegar no ambiente de trabalho, passou aquele primeiro período, que é o período da explosão, que é as notas que mais se expandem, você vai passar tranquilo. Legal, muito bom. Muito bom. Eu creio que a gente possa falar um pouco agora das reuniões de negócios. A linha de raciocínio, ela é a mesma. Ela é a mesma. Dos mesmos tipos de situação, de incômodo, só que ali você está chegando num cenário e... Boa noite, Deia. E que a gente está chegando num cenário que essa reunião de negócios, eu estou criando também um cenário ao que você está... indo comprar ou vender um produto, enfim, vender um serviço, então você tem que se apresentar. A gente vai daquela primeiro contexto que você citou, o caminho de repente a gente evitar e não utilizar, mas partindo do princípio que a gente tem o perfume, passa e se apresenta. Uma situação que você também não conhece o ambiente, terá que estudar o seu cliente, estudar o cenário, mas que você quer causar sim um impacto. E muitas vezes uma reunião de negócios é muito importante alguma coisa do ambiente. Então, por exemplo, se eu estou negociando a venda de uma consultoria, a venda de um treinamento, de uma palestra, enfim, para um cliente que quer, mas ele tem um pouco de resistência, eu vou ter uma negociação mais tensa. Então, eu uso muito o ambiente para negociar com ele. Você trabalha com o cenário de vendas também, você conhece muito bem, sabe disso. Às vezes, para quebrar esse gelo, você fala de um quadro, de uma peça, de um objeto, de um carrinho que o cara tem em coleção, enfim, você usa esse cenário. E o perfume, de repente, é uma opção. O que você pode agregar para nós falando sobre isso também? Bom, se eu vou numa reunião, né, com alguém, de repente, importante, eu quero impressionar, que eu quero causar estilo, ou eu quero vender
uma ideia. Vamos dizer que eu estou vendendo uma ideia de estilo. Eu tenho uma marca de roupa, de estilo, de algo assim. Nesse momento, eu vou procurar um perfume. Eu farei assim: vou usar um perfume que transmita um status também. Transmita um status. Hoje existe um perfume chamado Creed Aventus, que é um perfume hoje que ele, assim, ele chegou no nível de desejo entre a alta sociedade. É impressionante. É um perfume que se vende sozinho, que hoje a nata da sociedade procura esse perfume. Então, é um tipo de perfume que tem uma construção que ela é muito encantadora. Ela consegue ser fresca, consegue ser masculina, consegue ser imponente e consegue ser sutil. Eu iria com um perfume, nesse caso, que é hypado. Pô, aí, de repente, cara, mas um Creed Aventus custa 2.000 e poucos reais. Eu até, de repente, pegaria um bom inspirado nele, entendeu? Vamos dizer, existe Lavente, Dior Aramai, algumas marcas que criaram construções seguindo aquela linha, porque, para mim, ali, nesse caso, se você está vendendo algum status, você tem que estar, de repente, com um bom relógio no pulso, porque o cara, se você vai vender uma ideia, você tem que estar ali montado. É aquilo que eu falei, ali não é o eu natural, ali sou eu projetado, o eu que eu quero vender e conquistar. Então, eu iria com o Creed Aventus, ou então assim, não, cara, um perfume que tenha cara mesmo de imponência. Eu iria, de repente, com um custo melhor, um Bulgari Black Cologne, que essa estrutura Cologne não é o Eau de Cologne, aquela concentração bem ralinha, não. É uma construção que mistura cítricos, florais leves e leves amadeirados. Então, assim, eu iria com uma construção... Tanto que, assim, essa ideia aqui do cromado com preto, ele remete à elegância e sofisticação. Então, eu iria a algo assim, que tivesse uma presença, uma imponência, que aí o perfume ia casar. Mas se eu pudesse ter um Creed Aventus, nem que eu passasse na loja, borrifasse o Creed Aventus e fosse para a reunião, com certeza, se aquele cara ele vive numa sociedade lá, de uma classe maior, ele identificaria esse perfume e ele me colocaria no status de assim, caralho, o cara... Desculpa o palavrão. O cara usa o Creed Aventus. Então, me colocaria como um cara de visão de um mercado de alta sociedade, entendeu? Não me entendam mal, pessoal. É uma projeção para fechar um negócio, fechar um contrato. Você precisa se colocar como deve ser feito. É o que eu faria. Aí eu procuraria um perfume de status. Nem se eu comprasse eu tivesse assim, é caro, Felipe, eu não tenho dinheiro. Mas hoje a gente sabe que tem como adquirir versões pequenas de alguma forma e deixa esse perfume para ocasiões especiais, onde você mostre que você é antenado, imponente e que você sabe do que você está falando. Eu acho que o perfume tem esse poder. Ele pode causar isso. Muito bom. E, tratando-se de projeção, eu fui associando a você usar bem a sua percepção para ter essa projeção e, ao mesmo tempo, você ter empatia. Eu entendo que as pessoas que vão a um ambiente, eu pelo menos tento ser dessa forma, nem sempre consigo ser assertivo, procuro ao máximo estar próximo disso, e aí eu vou direcionar agora também a quem trabalha, que é o foco nosso, quem trabalha com gastronomia, restaurante, tudo. Já ouvi histórias, já ouvi piadas sobre e já presenciei de pessoas que trabalham no restaurante, garçons, garçonetes, enfim, um perfume. Eu acho que aí entra muito aquela máxima que nós falamos no início. Aí sim é lugar que não entra um bom senso, nada. É você não usar. Você não deve usar. O que você pensa nisso? Ou já que a pessoa saiu de casa, ela quer usar tudo, tem alguma fórmula ou algum, vamos dizer assim, algum perfume com mais discreto possível para não conflitar dentro do ambiente onde você tem refeição? Cara, dois ambientes muito delicados, a área médica e a área alimentícia, né? Porque são ambientes que a pessoa está ali em momentos ou sofrendo, sentindo dor, já tendo muita interferência e ter mais uma interferência não é legal, e a pessoa está ali na refeição e misturar aquilo tudo. Eu acho que são tipos de funções que você tem que passar mais despercebido, né? É aquilo que eu falei. Eu indicaria... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para mostrar. Eu indicaria Colônia.
Eau de Cologne, colôniazinha super leve, daquele perfume que você passa assim, que você joga na sua pele e daqui a 40 minutos você só vai sentir esse perfume se você encostar na pele. Porque aí você vai estar o quê? Você vai estar com a sua sensação, com o seu conforto, aquela segunda pele perfumada, mas isso não vai gerar uma projeção incômoda. Ou então, Perfeito. quer ter essa sensação gostosa, só para você estar curtindo aquilo? Use com uma boa antecedência. Mas tem que ter muito cuidado. Tem que ser coisa muito leve, muito testada, muito aprovada, porque é um risco. Você pega um cliente mal-humorado, alguém antipático, alguém que está ali querendo causar, para ele arrumar um problema com você que trabalha nessa área e você ter isso ali, é muito rápido. Ter muito bom senso. Tem que ter muito... Na área médica, a mesma coisa. É aquela sensação que você comprovadamente, você borrifou agora, daqui a meia hora, aquilo vira uma segunda pele. Só para você ter uma sensação de conforto, limpeza, um prazer seu. Que aí é uma coisa bem introspectiva mesmo. Nada que expanda, mas é muito arriscado. É muito arriscado. E aí fica uma dica aos gestores, às lideranças, até o próprio dono do restaurante, a poder orientar isso. Dar esse tipo de visão e entendimento a quem trabalha, a sua equipe, para que não cometa esse equívoco. Porque, como você falou, a área médica também é o mesmo, tem que tomar muito cuidado, que aí você passa a comprometer não só o profissional que pode gerar toda essa situação que o Felipe citou, mas também a marca do restaurante, a marca da empresa, ela se compromete. Não tenha dúvida de quem ficou insatisfeito com isso e que é um cliente mais detalhista, mais complicado nesse tipo de situação e pode vir a reclamar, ele vai reclamar do funcionário associando a sua marca. Olha, o garçom do restaurante e tal toma essa postura e lá eles não fazem nada. Ele aumenta na proporção que ele quiser. E hoje a gente sabe que mídias sociais voa rápido a informação. Nossa, muito rápido. E você imaginando também que a experiência de um restaurante não é só você comer. Um restaurante que tem uma postura, que tem um trabalho, um carinho, ou você apreciar um prato, ele vem no aroma do que você vai comer, na apresentação que o prato chega, e por último é a degustação. Então, se o perfume de quem está ali próximo vai chamar mais atenção que o aroma do alimento, né, você tira o impacto. É totalmente complicado, né? Eu vou botar aqui uma pergunta do Wellington. O Wellington tem um canal também aqui no YouTube, para quem não conhece. Legal. Canal Dupla Fragrância, também fala de perfumaria. Ele fez uma pergunta que legal. Ó. É possível perfumes doces para homens e mulheres no local de trabalho? Ou melhor, quais profissões e situações profissionais admitem mais esses perfumes? Né, perfumes doces. Legal. Doce seria perfume mais, né, cansativo. O que você acha, Roberto? Que tipo de trabalho... Quanto aos perfumes, eu vou deixar você falar que você tem mais propriedade quanto a isso. E quanto à parte das situações que admitem, Wellington e Joana, não tem uma regra específica. Nenhuma empresa fala isso abertamente, nenhum gestor fala isso abertamente, existe nenhum regulamento interno. Eu posso estar equivocado, salvo exceção, de repente, você falar uma perfumaria, uma empresa de perfumaria, cosméticos, que aí é uma situação atípica e talvez possam pedir para não conflitar com o que tem lá dentro, possam ter isso documentado dentro do regulamento, dentro das regras da empresa e manter. Mas tanto escritórios, empresas grandes, comércios locais, lojas de shopping, dificilmente tem. Inclusive, eu ia até citar isso como uma próxima pauta, falando do comércio, por exemplo, em si, porque muitas vezes isso também é o mesmo cenário que a gente pode ter dentro do ambiente administrativo, operacional, é a mesma situação. O rapaz da logística que vai trabalhar, ajudar a fazer uma entrega, chegar na casa do cliente, tudo isso que nós falamos aqui, de poder haver essa situação positiva ou negativa da empatia com o odor, com o cheiro, vai acontecer em todos os ambientes. Mas ninguém determina isso como uma regra. E sim especula, né? Cria como a pergunta do Marcos, assim, olha, a pessoa já está me incomodando, ninguém conseguia ficar perto da pessoa e vai gerando um clima contrário. E essa é uma das ideias que a gente teve também de falar da live aqui, justamente para que a gente pudesse tentar quebrar um pouco esse padrão das empresas. Porque as pessoas têm dificuldade de se comunicar. E isso é algo importante. Eu vou dar um outro exemplo que está muito associado a isso, né? Não
e guardado as devidas proporções também, às vezes a pessoa tem um problema estomacal, ela tem mau hálito, e os colegas não conversam com a pessoa, não chegam para a pessoa e dão uma dica, olha, Nossa. você tem que tomar cuidado, tá acontecendo isso, vai se cuidar, senão você pode... Não, elas ficam no canto rindo, ironizando, se afastam, e a pessoa passa a não entender o que está acontecendo. E muitas pessoas aí criam um estado, não diria de depressão, que eu acho que é uma coisa muito mais forte, profunda, mas um estado de incômodo diário, e não conseguem, de repente, produzir, trabalhar, e começa a gerar um problema muito maior, que às vezes a própria empresa não sabe a origem, foi através disso. Então, entra muito bom senso, a empatia, a compreensão e a comunicação dos colegas de avisarem, de um líder, né, de chegar e falar, olha, posso te dar um toque, assim, sutilmente, você está com um perfume aqui que está excessivo, cuidado, o cliente pode não gostar. O mesmo tipo de bate-papo que nós fazemos aqui é o que um gestor deve fazer. E o RH estratégico da empresa pode ajudar muito com isso também, colocando informações no mural, na intranet, cuidado com esse perfume, com o seu cliente que você está atendendo. É que esse assunto é tão legal, legal no sentido, entre aspas, né, de profundidade, de assunto gostoso de se falar, ainda que seja um termo tenso. Roupas, eu posso contar em outros cenários, outros momentos, que não cabe agora, mas situações de pessoas deixarem de comprar numa loja por desconfiarem de uma situação de olhar para uma pessoa, nem que seja uma questão de preconceito, ou mesmo de eu acho que aquela pessoa ali está de repente seduzindo, ou olhando para minha esposa, o outro, porque a roupa dele estava cheirando mal, ou ele estava com a barba mal feita, tinha um pedacinho de... São pequenos detalhes que a gente fala, poxa, a pessoa vai se preocupar com isso? Sim, tem um monte de gente que se preocupa com isso. Um monte, e o mesmo para a linha dos perfumes. Tem um monte de gente que pensa assim, age assim, e muitas vezes não fala para você, tá? Não fala para você. Você não vai descobrir o que aconteceu. Então, cabe a nós tentarmos ter esse bom senso, tentar trabalhar no meio termo. Felipão, é possível perfume doces para homens e mulheres? Manda ver. Então, eu acho assim, é possível, mas que o ambiente se adeque. O que eu falei, para mim, ambiente tradicional, escritório, você tem que saber muito, tem que ter muito feeling para usar na medida que você não vai atrapalhar os outros. Você dá para usar todo tipo de perfume no trabalho, mas é aquilo, se eu sei que o perfume é expansivo, eu vou utilizar o quê? Uma borrifada, duas, eu vou pro trabalho, tô me arrumando, botei lá 2 borrifadas no meu perfume forte, vou pegar meu carro, daqui a 40 minutos, 1 hora, eu estou no meu trabalho. Se você já sabe, tem uma ideia que esse perfume, daqui a 1 hora, ele vai estar mais rente à pele, ok. Faça testes antes, entendeu? Faça testes. Se isso está acontecendo, você vai chegar no seu trabalho, vai usar o perfume que você quer e não vai incomodar as pessoas. Eu acho que o bom senso principal é incomodar, né? Gerar um incômodo, porque aí você corre risco. Você corre risco de se prejudicar com aquilo. E um ambiente, para mim, ambientes mais descolados. Por exemplo, uma loja de maquiagem, que as meninas têm cabelos vermelhos, usa maquiagem, são coisas mais extravagantes, livres. Por que não? Bartender tá numa boate trabalhando, né? Tem aquele clima todo, aquela luz, aquela informação. Você tá com seu perfume ali forte, não vai causar tanto impacto do que no escritório. Você trabalha num lugar aberto. Eu trabalho em área externa. Mais fácil também, que ele vai se dissipar no ar, né? O que eu acho que é muito perigoso é isso. É você falar que é você utilizar em ambiente fechado e você ter o bom senso da dosagem do que precisa ser usado, né? Isso que eu acho que é o grande risco. Mas poder pode, é só saber o limite que é o seu espaço e o espaço do coleguinha. Que eu imagino o que você falou, né, cara? Eu imagino que o maior problema, e pelas empresas que eu passei sempre aconteciam isso, o maior problema dos relacionamentos é essa comunicação, essa falta de comunicação, não é, Alberto? Exatamente. Seja entre colegas, exatamente. Seja entre gestor e... Pode falar. Sim. Perfeito. É isso aí. É um assunto também vasto para fazer uma live sensacional para falar sobre comunicação empresarial e tudo que demanda esse cenário, mas é isso mesmo. Se a comunicação ela não for
aberta, assertiva, vai gerar grandes problemas. E esse é um que a gente pode encaixar no âmbito comportamental. Quando eu estou trabalhando como facilitador comportamental, tendo um diálogo com uma liderança, que ele está falando, olha, tem muitos problemas aqui na equipe, que acontece isso. Eu falo para você que 70% das situações o gestor podia ter resolvido. Porque ele não tem uma abertura, ele não tem uma comunicação e às vezes trata a equipe com uma linha dura, achando que somente dessa forma vai funcionar, que somente as pessoas vão entender assim, e aí evita qualquer tipo de diálogo e trava tudo isso, inclusive situações de postura, de imagem, de odor, de como se comportar, entre a linguagem corporal, por exemplo. Linguagem corporal é outro ponto determinante uma situação de ambiente de trabalho, reuniões de negócio, entrevista de emprego, tudo isso pode causar a sua negativa para quem está do outro lado. Felipe, aproveitando só o gancho do que você falou, e falou muito bem, por sinal, existe também, entra de novo o bom senso, que é o que você disse, a pessoa trabalha como bartender, trabalha num ambiente que é noturno, numa discoteca, uma danceteria, casa noturna, uma casa de shows, essa fusão de odores, né, de perfumes ali que vão estar no ambiente, ainda que não deixe o ser humano que, por exemplo, tem raiva, mágoa, de alguma situação de uma pessoa e sinta o cheiro e lembre, isso vai existir, mas aquilo não tem um impacto como no ambiente de trabalho comum, porque todas as pessoas estão ali, mistura com cheiro de cigarro nos lugares que ainda permitem fumar, enfim, é uma sequência de cheiros que acabam misturando e não incomodando tanto. Então, aí, de repente, o bom senso não pesa tanto. Você pode ir que não vai causar tanto impacto. Agora, eu queria falar um pouco, para você nos ajudar. Desculpa, vai lá. Deixa eu só complementar uma coisinha aqui, que eu sabia que quando eu desse essa informação ia gerar uma polêmica. Porque o Creed Aventus, quando eu falei, é um perfume muito caro. E por isso até a Jana que brincou, ela falou Creed Aventus, só alta renda. Ela falou que para o brasileiro é maldade. Não, com certeza, é maldade. Mas até eu cheguei a gerar, eu podia ter complementado melhor, vou até me esclarecer mais, Jana. Não sei se ela botou melhorou aqui, porque eu falei, mas só para complementar. Por exemplo, hoje você tem marcas, que é uma marca chamada Al Haramain, que se chama Laventia, que é um perfume que pegou ali a ideia do Creed Aventus e replicou. É um perfume com muito mais baixo custo e tem uma qualidade muito boa. Hoje tem empresas que vendem fracionado o perfume. Então você pode comprar uma versão fracionada, gastar lá uns R$100, ter lá um split de 8 ml, às vezes 10, e deixar para aquelas ocasiões. Por exemplo, eu tenho um perfume ou outro, eu tenho um perfume que eu uso para reuniões. Aquele perfume me representa na reunião. Eu só uso para aquilo. Mas você pode comprar um split desse, você pode comprar... Nessa ocasião que eu falei, a representatividade do perfume ela é mais importante até do que a questão do prazer, porque era de uma reunião, né? Então, você se apresentar de uma forma e o cara identifica que você usa um perfume de uma alta classe, te coloca ali dentro de um patamar que, se você quer impressionar, essa hora é a hora, né? Impressionar para fechar um negócio, um bom cliente. Sim. Então, foi isso, tá? Até esclarecendo, para não parecer, porque Creed Aventus é um perfume hoje que está custando R$2.700, R$2.800. É caro pra caramba. Felipe, eu gosto também. Me diz uma coisa, eu gosto também, e quando acabar esse Azarro, é uma das ideias minhas, aquele polo verde. Eu gosto muito do odor dele. E o que você me fala dele, desse cenário que nós estamos conversando? É válido? É complicado. É aquele tipo de perfume que é muito intenso, mesmo ele tendo sido diluído nos últimos anos, ele é muito intenso e ele é muito clássico. É um tipo de perfume que traz uma virilidade masculina, traz uma época de perfumes que existia uma distinção muito forte entre isso é masculino, isso é feminino. Homem tem que cheirar mato e mulher tem que cheirar a flor delicada. Existia muito isso. Então, é um tipo de perfume que, por exemplo, se você imagina que você esteja fazendo um treinamento numa loja de roupa jovem. E aí você está lidando lá com uma garotada de 20 e poucos anos. Você chega lá com um polo verde gritando, é um perfume que eu respeito e tem um valor absurdo, que até hoje tem milhões de adoradores pelo mundo e nunca saiu de linha. Só que você chega, por exemplo, nesse ambiente jovem, você vai causar estranhamento. Porque ele tem uma sensação de perfumaria clássica. Então você corre um sério risco de não conectar
com aqueles jovens. Mas aí eu vou num cartório, eu vou fazer uma reunião num cartório, que uma galera pediram fazer um treinamento no cartório para um ambiente de uma idade mais alta, você vai conectar mais. Mas cuidado com as doses, né? Tipo, tem gente que às vezes chega numa reunião, ele chega, abre a bolsa e faz assim, abre a porta e entra na sala. Gente, você está pegando o momento mais forte da fragrância. Não façam isso, porque você vai entrar e vai sufocar quem estiver no ambiente. Eu vejo muita gente fazer isso. Use o teu perfume lá 40 minutos antes, 1 hora antes do lugar que você vai estar, e com essa dosagem. Mas o polo pode conectar com os mais velhos, mas pode desconectar com os mais jovens. Perfeito, muito bom. E eu vou trazer um outro case aqui, que eu vi numa consultoria uma vez. Não foi citado nada, mas foi uma observação e aí eu comentei sutilmente para a dona, e a dona ia tomar as devidas providências de tentar melhorar esse cenário. Eu entendo que perfumarias, lojas de cosméticos, conforme nós já falamos, é um ambiente que é propício a isso, está perfeito, está tudo certo. Uma mulher ou um homem que trabalha, mas a grande maioria nesse caso é o sexo feminino, trabalha numa loja de roupas finas, tudo, e passa aquele perfume logo cedo, tá, e vai colocando a mão nas roupas, assim, ó, nos vestidos, e passa todo o cheiro do seu perfume para a roupa. É outro impacto que você pode ter muito negativo. Claro, existe a possibilidade do positivo? Existe, mas a probabilidade é bem menor de você ter um grande problema com quem está comprando, principalmente se essa pessoa for extremamente exigente. E eu te digo a mais até. Cheiro... Não, conclua, desculpa. Depois ainda tem um fator a mais. É isso mesmo. Ainda tem um fator a mais, com certeza. E hoje se você entrar na reserva, se você entrar em outras marcas famosas, você vai ver que hoje existe uma tendência as marcas estão procurando criação de cheiros específicos para elas. Porque para quando você pegar aquela roupa e entrar naquela loja, você criar referência, além do visual, da referência olfativa. Existe uma loja que ela saiu do Rio de Janeiro, infelizmente. A loja se chama Demiller. E ela é muito forte. Ela é do sul, de Curitiba. E tem também, no Nordeste, ela é muito forte. Uma marca magnífica. Ela tinha um cheiro que, quando eu passava na frente da loja, me remetia a eu fazendo compras lá, as compras que eu já tinha feito. Eu passava pela loja, trazia uma memória. E era fantástico. Então, uma loja dessa, que cria uma identidade com o seu cliente no seu cheiro, ter um outro cheiro interferindo, você está cortando a conexão que aquela marca criou com você. Isso é uma tendência muito grande, gente. Muito bom, muito bom. E até para falar e fechar pelo menos essa ideia na mente de todos, e como quem trabalha com assessoria e consultoria em gestão de pessoas, como eu faço, é a dica que eu dou em treinamentos e no caminho e para tudo na vida. Assim. Sempre observe, tenha empatia, conheça o ambiente, procura tudo que você está vivenciando antes de colocar propriamente a sua ideia, especialmente, né? Por exemplo, eu estou dando meus pareceres aqui, contando cases, tudo, e eu tenho que ouvir vocês que estão dentro do cenário e podem falar um pouco mais com propriedade de algumas coisas. E a mesma coisa, é isso, é a mesma ideia, é uma troca de ideias. A gente traz a nossa experiência para poder agregar e somar, porque a gente consegue, muitas vezes, identificar, certo, Felipe, um caminho que as pessoas que estão dentro do próprio círculo não observam. E da mesma forma, como algumas pessoas vêm dizer algo para mim, podem ter uma experiência, uma vivência que eu já tive, mas de uma forma diferente, e a pessoa tem uma rapidez maior. Isso pode servir para mim também. Então, esse é o caminho. Mas pense que isso é uma realidade. Entenda, não só acredite, entenda e aceite que é uma realidade. Equilibre-se, tá? Porque a gente está falando de comportamento humano, e o comportamento humano, existem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas que procuram se evoluir, entender, encontrar o melhor caminho para poder conviver e ter um relacionamento tanto pessoal quanto profissional da melhor forma possível. E existem pessoas que não conseguem agir dessa forma ainda, estão em processo de evolução.
e aí vão conflitar mesmo, tá? Se entender que, olha, isso lembrou uma pessoa que eu não gosto desse cheiro simplesmente porque eu não gosto, ela vai fazer de tudo para dificultar o teu ambiente de trabalho, a tua vida pessoal. Então procure se comunicar, falar, faça um apanhado de tudo, tanto que eu e o Felipe falamos aqui, e utilize isso no seu dia a dia. É muito importante, vai ajudar muito no relacionamento e na vida. Só para finalizar, é como tudo aquilo que a gente sempre faz para melhorar. Não adianta eu sair na rua, por exemplo, agora e querer plantar minhas ideias, querer fazer todo o meu caminho ali para todo mundo. Né? A humanidade ela não é homogênea, ela é heterogênea, pensa de maneiras diferentes. Então você vai encontrar muitas conexões, muita gente que vai gostar daquilo que você está falando, vai se identificar, como tem gente que não vai. Então essa pessoa tem que achar um meio termo, se adaptar. E isso vale aí para todo esse cenário que nós falamos, da imagem, da postura, encaixando o cenário do perfume. Peguem as dicas que o Felipe passou, que são sensacionais, observando aí o caminho adequado, use o bom senso e siga adiante, né? Sem deixar de viver, é certo, Felipe? Usando aquilo que gosta, mas com as suas devidas limitações. Outra coisa, Alberto, aproveitando esse gancho, imagino que tenham aqui alguns gestores, alguns donos de empresas, de negócio. Como você acha, agora na relação, né, gestor com seu colaborador, como você acha que seria o mundo ideal ou experiências que tenha vivido desses gestores que de repente estão assistindo a live ou vão assistir depois? Como esses caras, como seria a melhor forma, sabendo da diversidade de personalidade de pessoas, como esse gestor você acha que poderia lidar melhor com essa situação de perfume forte, perfume que incomoda, um que reclama, com o seu colaborador? Como você acha que seria uma forma legal da pessoa lidar sem ofender, sem parecer que está defendendo um e protegendo o outro? Mais ou menos isso. Felipe, existe uma situação que nós nascemos e aprendemos isso com tudo que existe no ambiente. Às vezes a própria família nos vende esse tipo de comportamento, que é o de você, às vezes, esconder e não falar aquilo que pensa, e privilegiar esquecimento, a mentira, tudo isso vai se tornando uma bola de neve. Então, o ser humano ele cresce com esse tipo de comportamento. Eu cresci com esse tipo de comportamento. Eu fui evoluindo porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei de me informar. Então eu fui mudando minha atitude com isso e entendendo que algumas coisas não podem acontecer simplesmente por aquela linha de raciocínio. Eu tenho que mudar essa minha forma de agir. Eu estou tratando com um ser humano. Então, como eu até falei anteriormente, que o mundo ele é heterogêneo, né, e boa parte das pessoas se identificam, mas boa parte não, e as que se identificam com você vão ter hábitos diferentes também do que o seu. Então você precisa partir desse princípio para ser um líder. Como que eu vou tratar com uma gestão de pessoas se eu não tenho diálogo, se eu não tenho o entendimento, se eu não aceito a postura das pessoas, se eu critico as pessoas quando eu estou com meus amigos, se eu ironizo, se eu faço piada, eu não tenho como compreender. Eu vou sempre gerar algum tipo de desconforto e vou tratar isso como um problema. Então, ou seja, entra aquela coisa do cérebro, do comportamento, da atitude, da personalidade de você resistir. Ou seja, você já vai fechado para uma determinada situação. Então, o que muitos gestores, líderes fazem? Ele já vai com aquela situação de resistência. Olha, aquele funcionário deixou de fazer isso, então ele já vai com não na mente dele e pensando em reprimir. E nunca em sentar e conversar para poder entender por que aquilo aconteceu, por que ele teve aquele tipo de postura e o que eu poderia fazer para deixar aquilo não acontecer mais. E mostrar para aquela pessoa, né, um lado que é muito, eu sei que a psicologia usa muito isso, né, de você fazer a pessoa entender como você se sente com aquela determinada situação, para a pessoa aí passar a ter empatia e compreender o que você está vivendo. Então, não há outra forma de você lidar com as equipes, sendo um gestor, sendo um líder, se você não tem diálogo. E aí existe outro ponto determinante. Aí você vai falar, poxa, mas tem empresas que não comportam, por isso que existe a assessoria, consultoria, você poder nos contratar e a gente fazer um serviço esporádico que dá esse tipo de caminho, tipo de dica. Mas as empresas de grande porte, médio porte, que têm a estrutura, tem que ter um RH estratégico. Eu não estou falando somente de, Felipe, de ter aquele RH que faz da parte da legislação. Não é isso. Estou falando de ter uma pessoa direcionada à gestão. Pessoal, né?
Exatamente, perfeito. De ter uma pessoa direcionada à gestão de pessoas mesmo, que ajuda, que senta com o líder e instrui o líder nesse caminho, e aí ele vai junto com o líder, ou se o líder se sentir confiante, ele vai sozinho, mas de falar com as pessoas, explicar isso, falar, olha, tome cuidado com esse excesso que você está tendo aqui no seu comportamento, não use esse tipo de perfume, não use esse tipo de roupa, olha, o perfil do meu cliente é dessa forma, seria adequado que você não se comportasse assim, e a pessoa que está recebendo esse tipo de informação, dizer, tudo bem, legal, qual é o caminho adequado? E não se ter aquela postura, mas ele quer que eu mude, ele quer que eu seja outra pessoa, não, eu vou continuar sendo assim. Então vira conflito e não se resolve nada. Resistência, né? Exato. Entendi, Alberto. Pô, muito, muito bom. Pessoal, então quem chegou agora, eu tô vendo que te perguntaram aqui, ó. Essa pergunta, gente, eu deixei lá. Essa pergunta foi a primeira que a gente comentou no início da live. Então, Daniel, dá um confere depois quando acabar, vai ficar salvo, você pega lá no início, que a gente falou sobre entrevista de emprego. Legal, Daniel. Eu vou pegar algumas perguntas aqui. Até teve aqui o Rafael Câmara, meu amigo que deixou também, mencionou sobre uma ideia de uma marca, né, que falou, né, uma marca que usa cheiros também de chocolate, né, que tem a ver. Isso tem sido uma máxima. As empresas estão querendo também, elas entenderam que o olfato é algo, o olfato é o que as pessoas menos percebem, mas o que mais influenciam ela, muito no subconsciente, né? Acontece muito. Deixar aqui um salve aqui pro... Não, errado, desculpa. Deixar um salve aqui pro Marcelo, que é membro do canal. Marcelo, um grande abraço. Chegou agora, pega depois, tem bastante dica legal, tá? A gente já tá aqui com 1 hora de live, teve bastante coisa. Um abração para ti aí. Tudo de bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer agora, porque o pessoal gosta de ver perfume, né? Eu vou trazer aqui algumas coisas de perfume e aí vou falando aqui um pouquinho deles também. Se tiver mais alguma coisa de perfume, eu já vi que você usa Zarro, usa Polo tradicional, Polo verde. Mais algum que você gosta de usar para alguma ocasião específica, Alberto? Esses são meus queridinhos. Ó, pessoal, vou trazer aqui umas dicas rápidas. Ó, só adiantando que tá vindo por aí uns vídeos assim espetacular. Olha o que eu consegui aqui para trazer para vocês aqui em vídeo, ó. Eau de Parfum, uma marca britânica de nicho, para quem não conhece, das mais sensacionais que tem no mercado. São joias mesmo. Consegui aqui, eu tenho alguns amigos que estão cedendo as... Ai, que medo. Caiu. Estão cedendo as fragrâncias para a gente falar. Esse aqui é o Vetiver. Uma fragrância, assim, sensacional. Umas coisas mais, assim, nossa, isso aqui encanta. Em breve vai ter resenha, tá? Do Vetiver. Já tem do Elysian, tá? Depois eu vou deixar um card aqui. Também vai ter aqui, ó, Ralph Lauren. Linha exclusiva de Ralph Lauren. Esse aqui eu ganhei, cara. Meu amigo Fernando Alexandre. Ele me deu... Me deu aqui, ele tem mais um frasco lá, me deu. Isso aqui é uma linha exclusiva também. Cara, que perfume elegante para reunião. Perfume aquático, ozônico. Uma coisa que eu não falei. Perfumes com essa sensação ozônica, marinha, que mais refinadas, misturado com os toques metálicos, também dão uma classe muito legal para a área quente. Então, assim, vem bastante coisa legal aí para esse mês, gente. Mês que vem tem bastante coisa. Qual é o nome desse, Felipe? Desse que você citou agora? É Pure Label de Ralph Lauren. É linha exclusiva das boutiques Ralph Lauren. Legal. Entendeu? Cara, isso aqui é bom para as reuniões, legal. Ó, começando aqui com uma linha, cara, muito legal, que é uma marca aqui que vem evoluindo mês após mês com seus lançamentos, que é a Maracujá Brasil, uma casa nacional. Tem o resenha no canal também, quem quiser. Tem desse aqui, Limão Siciliano e Neroli. Isso aqui, cara, é um perfume perfeito para qualquer lugar que você quer garantir o quê? Época de calor, você tem que botar muita roupa, incômodo. Bota um perfume desse aqui, que é o Limão Siciliano e Neroli. Tem um cheirinho de raspa de casca de limão. Delicioso, garante aquele frescor. Uma coisa que é muito legal para ambiente de trabalho, principalmente ambiente social, é perfume que traduz a limpeza. Aquilo que eu te falei. Perfume que tem a sensação que a gente chama de sensação assabonetada. Entendeu? Que a pessoa que chega perto tem aquela sensação de hotel de luxo, de sabonete, de limpo, né? Que acabou de tomar um banho, tem aquele cheirinho de sabonete.
fresco e gostoso na pele. Isso é muito bom, que isso te passa mesmo essa classe, essa elegância. E esse é um perfume para a época de verão, para trabalho, que garante essa sensação muito bem. É o limão siciliano e Neroli. Galera, pode deixar aí as ideias de vocês também de perfumes, tá? Esse que eu falei, para mim, isso aqui tem muito a cara de um ambiente de trabalho, porque é o Black Cologne, o Bulgari, ele é suave, que essa estrutura Cologne é suave, tem uma masculinidade, fica muito interessante também. Um outro que a gente falou muito aqui no canal, esse aqui é classudo também, outra estrutura Cologne. Para mim, essa estrutura Cologne, que é uma estrutura que normalmente ele é eau de toilette, são perfumes que tem uma concentração de eau de toilette, que a gente vê muito no mercado, né? Só que eles são bem mais leves. Ele tem essa construção leve e para trabalho é perfeito. Quando você vê alguma coisa lá, Gentleman Cologne, Bulgari Cologne, Mercedes Cologne, pode ir certo para separar para perfume para trabalho. Porque são estruturas frescas, leves, tranquilas, te dão tranquilidade e funciona muito bem. Não é eau de Cologne, deixar bem claro para a galera. Quando você vê eau de Cologne, é uma estrutura de 2, 3% de óleo essencial. Esse aqui normalmente são eau de toilette, vão garantir mais performance na pele, só que tem uma estrutura que favorece muito. Dentro da perfumaria nacional aqui também, Patchouli de Febo. É um perfume também, Patchouli é um perfume que é um amadeirado, meio verde, confortável. Isso aqui passa um conforto. E eu tenho certeza que se alguém sentir ele perto de você, passa segurança. E quem não quer passar segurança no ambiente de trabalho, né? Então esse perfume, para mim, ele é aconchegante. Quem está perto de você se sente acolhido. E ele não tem uma presença. Apesar dele ser um eau de parfum, ele não tem uma presença tão assim. É um perfume que rapidamente ele encolhe e fica próximo a você. Quem chegar muito perto, quem te dá um abraço, às vezes você tem mais intimidade, né? Um colega de trabalho, vai sentir e vai ter essa sensação confortável de tranquilidade, de paz. Funciona muito bem. Estou falando aqui do Maracujá Brasil. Fale. E até me surgiu uma ideia aqui muito positiva. Dentro do que é possível, né? Que eu entendo que as nossas agendas nem sempre estão casadas para que a gente possa fazer isso acontecer, e até as localidades, né? Não, se bem que para mim não é difícil, e nem para você vir a São Paulo como eu ir ao Rio de Janeiro. Mas eu vou tentar, nesses treinamentos que eu realizo aí sobre imagem e postura dentro do ambiente profissional, dar um jeito de te encaixar, quando a gente fala da parte de perfume, se você poder mostrar. Eu estou achando bacana essa parte que você está citando, ele se encaixa bom para uma reunião, tudo, mostrando exemplos. Isso pode direcionar e ajudar muito as pessoas que vão estar participando a escolherem. Vai ser uma honra. Porque, de repente, eu tô dando a orientação certa, o caminho certo, só que a pessoa vai para a loja, de repente, nem sempre o vendedor que está lá vai conseguir te dar o caminho que você está fazendo agora. Muito bom. E assim, deixar aqui um jabazinho duplo agora. No meu canal de membros, quem é membro investidor, que é o nível mais alto, ele vai ter direito a gente agendar e a gente fazer 1 hora de um call sobre dicas do que for, seja da parte de construção de canal do YouTube, estrutura, seja disso, de postura. O cara que é membro, ele vai poder agendar comigo periodicamente, a gente tem 1 hora de bate-papo sobre o que ele quiser saber. Pô, cara, quero ter mais postura da perfumaria em tal lugar, eu quero montar um negócio, eu quero fazer isso. A gente vai poder bater esse papo. E, gente, quem, acessa aqui, já se inscreve lá, quem tiver aqui, dá essa moral, já entra lá no Camp Gestão de Pessoas e no Beto Camp, para vocês terem mais informações e o que ele está produzindo lá. Já corre lá no Instagram, adiciona ele. E no YouTube. Como é que tá no YouTube, Beto? Beto Camp. Canal Beto Camp, do jeito que está aqui. Ele também tem um canal, então ele replica. Sem o ponto. É sem o ponto. Beto Camp, ele replica o conteúdo, muitas vezes, do Instagram. Ele faz também muitas lives com outros profissionais da área. Então, com certeza, vai agregar muito para quem quiser saber lá. E vai ser bem legal. Então, assim, Alberto, uma honra. Pode me chamar. Eu adoro me comunicar, trazer essas ideias. E vai ser um prazer quando você quiser. Entendeu? Legal. Muito bom, muito bom. Vou dar uma sequência aqui só para não passar em branco.
Ó, uma outra marca também, eu vi que a galera elogiou pra caramba Maracujá Brasil aí, muito legal. Muito legal, um perfume também, cara, eles vêm crescendo muito, são perfumes muito fáceis. Ó, pra quem fala que a Sapiente Niche é uma bomba, cadê? Eu tava com ele na mão. Existe perfume da Sapiente Niche também, que é uma marca de nicho nacional, que você pode usar em trabalho, sim. Esse, por exemplo, aqui, que é o Above All, tem resenha no canal. Vou deixar aqui para vocês também, quem quiser. É um perfume aqui floral. Não, é um perfume cítrico. Bem, eu até borrifei ele na mão para lembrar dele. É um perfume bem tranquilo, que dá esse ar levemente metalizado também. Bem gostoso, que funciona, um amadeirado leve de fundo, que funciona muito bem para trabalho. Ele é de alta concentração, mas é aquele perfume que eu falei. Borrifa uma hora antes de sair de casa, chega no trabalho, você vai ficar tranquilo também. O Above All, da Sapiente Niche. Funciona muito bem. Pô, cara, outro perfuminho também fácil. Pô, aquele perfume para batida do dia a dia também aqui, o Quasar tradicional. O novo Quasar também super gostoso. Cítrico, Neroli, amadeirado. Um perfume fresquinho para verão também. Gostoso para trabalho. Muito legal. Pô, quero um perfume mais sofisticado, com íris. Tem perfume com íris, é uma nota assim, super intensa, marcante, opulenta, que a galera tem uma resistência. Mas tem, por exemplo, esse perfume aqui da... Ai, gente, qual é o nome dessa marca? Eu esqueci agora. Deu branco. Cadê a caixa dele? Avatim. O Seleto de Avatim é um perfume levemente licoroso, que tem esse floral da íris, mas que é suave também. Isso aqui é um perfume de 5 horas na pele, cara. Então você borrifou agora, daqui a 1 hora ele já tá rente à pele e vai seguir assim até o final. Perfume de, sei lá, R$100, 120. Extrema elegância. Tem a loja da Avatim, que é uma marca também de perfumação de ambiente. Extrema elegância, gostoso e que é barato e vai te dar essa sensação de executivo, de elegância, com essa íris mais dosada, que funciona muito bem. Então, assim, tem muita opção cara e barata para usar. O novo também da... para as mulheres aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Para as mulheres, por exemplo, Cartier, Karate, de Cartier. Eu tenho só uma miniatura aqui. É um floral suave também, extremamente elegante e sofisticado. A mulher que está usando esse Karate aqui, ele passa uma nobreza, assim, passa uma tranquilidade. Não tem aquela sensação de mulher madura, bem resolvida, que não tem agitação. Ela faz as coisas no tempo, porque ela já sabe o tempo que precisa para as coisas serem resolvidas. Quer passar essa imponência? Cartier Karate, funciona muito bem. Quer um floral também, é só dosar um pouquinho. Kenzo Flower, para mim, também é um feminino mais clássico, mas também cai muito bem. Também funciona. A Maracujá Brasil também está trazendo aqui, ó, Spring Peonia, que é um floral também super leve. Em breve vai sair resenha. Spring Peonia também é um floral e é bem compartilhável. Homens também que gostam de florais podem usar, que é um perfume bem fácil. Então, assim, tem muita opção legal, muita opção que vale a pena você experimentar. Eu tenho também uma amostra aqui daquele Zaad Gold, o Boticário. É um perfume também que é fácil para trabalho. Linha Montblanc. Tem esse aqui também que vai vir resenha no canal. Um perfume aqui no custo de um Sauvage da Dior, mas que é algo diferente. Esse Uomo Urban Feel de... Ai, gente, Salvatore Ferragamo. É um perfume que ninguém fala quase. Existe no mercado, em loja da Ferragamo, na internet. Custa lá seus 400 e poucos reais, preço padrão de mercado. E um perfume extremamente diferente também. Tem nota de café, tem uma nota de ambergris. É assim, existem muitas opções. Se você se apegar à estrutura, à construção e algumas notas, o que eu falei? Notas cítricas, notas metálicas, florais leves. Se a pessoa entender um pouquinho se assistir bem um canal, que eu falo bastante de nota, dá para entender assim, esse é o tipo de perfume que dá. Esse já não dá. Esse dá. Pelas notas, pela pirâmide olfativa, você já cria uma referência que esse é um perfume que cabe para trabalho. Então, cara, se deixar aqui, são 10 horas de apresentação de perfumes possíveis, né? Então não tem como errar, né? Felipe, falando só rapidamente de 20, 25 anos atrás, talvez, eu gostava muito do Estileto. Ele está ativo ainda? Existe? Eu realmente estou até fora desse contexto. Ele se encaixa dentro daquilo que nós falamos ou não? Qual? Desculpa? O Estileto.
Sim, cara, o Stiletto é um perfume. Até o Stiletto, assim, as pessoas falam que ele, ao Boticário e algumas outras marcas, pegaram esses perfumes e deram uma diluída, assim, muito. Ele até entrou numa classe de perfumes mais de entrada da Ao Boticário. Mas também é um perfume extremamente suave, até suave demais. As pessoas reclamam por isso, né? Porque ele perdeu muita intensidade. Facilmente Entendi. também é um perfume que pode ser usado com trabalho, tranquilamente. Com certeza. Muito bom, muito bom. Show, meu querido. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas para nós? Vamos pegar umas perguntas, então, para ver se tem algumas perguntas legais aqui. Ó, então, quem quiser agora, deixa as perguntas, que a gente vai focar nas perguntas para encerrar nossa live. E não se esqueçam, ó, sigam aqui no Instagram e no YouTube. Beto no Instagram, @beto.camp, que é o pessoal dele, e o @Camp Gestão de Pessoas. Gente, tem dúvida? Vai lá. O Beto está em São Paulo, mas hoje em dia, versões online, tudo isso é possível. Então, se você quer, você vê que é uma ideia legal para a tua empresa, para a empresa que você trabalha, faz um contato com ele, fica sabendo mais lá, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Trabalhei anos com esse cara e foi muito legal. Aprendi muito. Estamos em São Paulo, mas atendemos em território nacional. Exatamente. Atendemos em território nacional. Para sair para Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, tranquilamente. Se estiver no Rio de Janeiro, tem que visitar. Sem dúvida. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa legal. Aqui, ó, vamos botar uma pergunta aqui que colocaram aqui, ó. O Daniel, ouço muito falar no termo cheiro de rico. No ambiente empresarial, isso existe? Digo porque nunca convivi com ricos e creio que a maioria que diz isso também não. Sim, sim. Existe o termo, não que seja uma regra, nem que esteja dentro da que a gente pode chamar de coerência, mas é uma linguagem popular ao qual as pessoas realmente citam mesmo. Olha o cheiro da riqueza, olha o cheiro de rico, é falado sim, de fato, mas é um termo popular, como muitos outros que surgiram e se estigmatizaram dentro de um formato, mas nada como via de fato. Esse termo, Roberto, ele é muito usado na perfumaria, né? Dentro dos vídeos dos YouTubers é muito utilizado também. Então, assim, eu acho que existe, Daniel, também umas construções que são mais elegantes, assim. Eu acho que tem uma tendência a ser mais... Traz um finesse, assim, algo mais requintado. E tem as fragrâncias que elas querem impactar, radicalizar, querem mesmo chocar. Então, assim, normalmente, para mim, os perfumes mais finos, as combinações mais suaves, elegantes, para mim, tem mais essa coisa do cheiro de rico. Se fosse construir, se for para tentar enquadrar em alguma versão, eu vejo muito isso. Então, você tem perfumes, por exemplo, o Creed Aventus, para mim, tem cheiro de rico. Ele é fino, ele é elegante, você vê ele numa roupa mais fina, assim. Você pega um Roja Vetiver, você pega um Roja Elysium, tem sim. Dos mais baratos também aqui, tem várias coisas. Mas, a questão do rico, você enquadraria, por exemplo, o que eu falei lá no início, numa reunião. Por exemplo, se você entende... Eu que trabalhei na área de nicho e com uma alta classe lá de clientes, existe um hype de perfumes que eles... É aquilo, né, cara? Que chega a ser meio... não, relógio... Tag, relógio Bulova, relógio não sei o quê, é perfume isso, perfume aquilo. Existe uma redoma ali dentro que as pessoas É uma tendência, né? É uma tendência e eles se identificam. Então, assim, eles se identificam assim, não, esse cara aqui, nossa, isso aqui só vende na Itália, tal lugar, esse cara é fino, esse cara é de berço, blá, 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 blá. Então, existe, né? Existe. Só que aquilo, às vezes você quer se portar como aquilo, porque você quer, por exemplo, impressionar, quer uma reunião, e aí você quer se enquadrar, ok. Mas que existe bolha de várias coisas, né? Existem bolhas e para você estar dentro de certa bolha, você tem que se adequar. Considerando isso que você está falando, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Se o nicho pede, se você precisa interagir, estar dentro de um cenário e aquilo é necessário para você, e aquilo não afeta, não faz mal a ninguém, nem a si próprio, não vejo nenhum problema. Eu concordo 100% com o raciocínio do Felipe. É isso aí mesmo.
Ó, a Daniela Camp minha esposa. fez uma pergunta aqui, ó. Tudo bem, Daniela? Seja bem-vinda. Ó, amo uso Sansara e o Wanted Girl. Uso de dia para sair, uso de direto. Você acha que são mais para a noite? Então, sabe qual é uma dica que eu dou para você identificar se a marca quer transmitir se o perfume é para a noite ou não? Entra no YouTube e vê a publicidade da marca. Entendeu? Se aparecer lá o perfume com a mulher à noite, com um vestidão andando, é que a criação, a ideia daquele perfume é voltado para a noite. Se você se sente bem usando ele de dia, é o que mais importa. A minha concepção é o seguinte: a gente usa o que a gente quiser, o que a gente se sente bem. Quer usar Angel 8 da manhã? Use. Só que cuidado só para não invadir o espaço do outro, porque são perfumes mais intensos. O Sansara eu não me lembro dele. O Wanted Grow, eu acho que ele tá ali igual o Libre da Yves Saint Laurent. Ele é um perfume que tem uma pegada noturna, mas que também funciona, ele não é tão intenso. Então, assim, de dia, de repente, uma quantidade de borrifadas menor. Quero à noite, quero marcar, vou estar em um ambiente que vai ter mais cheiros e eu preciso estar mais intenso se eu quiser me destacar de alguma forma, ou eu mesmo sentir meu perfume, aí você capricha um pouco mais nas borrifadas. A ideia das borrifadas vai te dar muito equilíbrio no que você deve usar e quanto você vai remeter. Entendeu? Desculpa, só eu não lembro do Sansara, não lembro se eu já senti e eu não posso ajudar. E obrigado pela participação. Vamos ver aqui mais alguma. Muito bom. Ver aqui. Aqui, ó, a Jana falou, o Wanted Girl super tranquilo. Então, ó, agora uma dica feminina, viu? Então, aqui, ó, cheiro de duty free. Ela falou aqui. É exatamente isso. Deixa eu ver aqui mais algum. Ó, boa ideia, que a Jana lembrou muito bem. Essa linha de Woman, de Ralph Lauren, é sensacional. Sensacional. O Woman tradicional, para mim, ele cai bem para trabalho. Feminino. Legal. Cuidado só com as borrifadas, cai bem. E o Woman Intense é uma coisa noturna, assim, sensacional. São perfumes muito elegantes, que acho que cai muito bem para uma saída elegante à noite, o Intense, e um trabalho de dia, o Ralph Lauren. Então, assim, se a mulher quer, numa reunião também, mostrar mais imponência dosando, o Woman também funciona muito bem. Ó, ela deixou aqui, ó. A Jana também deixou uma ideia aqui para Daniela. Pediu para repensar aqui sobre a escolha. Mas você fala de quê? Sobre trabalho ou sobre dia? Especifica melhor para a gente. Vamos lá. Bom, gente, então assim, eu acho que é isso. Vamos para 1h30. O Roberto tem que descansar. Forma alguma. A noite é uma criança. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, Prada infusão de íris. Ó, aí. Falou num perfume elegantérrimo, com cheiro de rico, entre aspas aqui, muitas aspas, o Woman, Prada infusão de íris. Porque é um perfume que traz uma pompa, tem essa nota de íris, que é um floral seco, super opulento, com um leve amadeirado, com um cítrico. Ele tem imponência, ele passa classe e não é um perfume avassalador. Tá aí um perfume, para mim, com cheiro de rico. Prada infusão de íris. Ele foge do contexto que a maioria dos perfumes fazem. Ele é exclusivo, super exclusivo, não tem perfume igual a ele. Isso, para mim, se encaixa no cheiro de rico. Gente, então é isso. Eu acho que a gente vai encerrar por aqui. As perguntas que pararam aqui. Roberto, legal. Muito obrado. Tá? Deixa um recado para a galera aí, fica à vontade. Legal. Pode terminar. Bom, em primeiro lugar, Felipe, muito agradecido por esse papo maravilhoso, muito produtivo. Eu espero ter agregado valor às pessoas, porque eu aprendi muito com todos vocês aí. E muito agradecido por todos que participaram, pelas dicas, orientações, perguntas. Isso é muito bom. Para conhecer meu trabalho, Instagram, @beto.camp, @camp gestão de pessoas, @adotar filhos e comportamentos. Tudo ligado à parte de comportamento humano e os cenários existentes. Facebook, Beto Camp,
Camp Gestão de Pessoas, YouTube, Beto Camp, LinkedIn, Beto Camp. E fora o site, www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Palestras, treinamentos, mentoria RH, facilitador comportamental, desenvolvimento humano e organizacional, desenvolvimento de lideranças. O que você precisar de gestão de pessoas, e aí entra também, sem entrar muito nos detalhes, mas avaliação de desempenho, pesquisa de clima e endomarketing, posso ajudar com vocês de verdade. Fazemos gestão de pessoas para pessoas. Aqui, o seu sucesso é o nosso sucesso, e isso não é hipocrisia, é a forma que a gente trabalha. É para mergulhar, se dedicar, para fazer o cliente ganhar, porque a gente sabe que a gente ganha junto. Então, ou seja, não tem essa coisa de, vou fazer de qualquer jeito, não. Se a gente mergulha, a gente abraça o cliente e vai junto para onde tiver que ir, tá bom? Então, conte com o nosso trabalho sempre. Felipe, coração sempre aí, tamo junto, precisar de qualquer coisa, precisar vir falar, pode chamar que a gente faz uma live, qualquer assunto que for. Recomendo muito, gente. Recomendo. Trabalhei com o Beto. Ele revolucionou lá a empresa. A empresa não tinha um trabalho assim. Era um trabalho muito de feeling. Eu agindo por conta. Então ele veio, trouxe padrões, trouxe organização, pautou. O lance do desempenho foi muito legal. A gente criava uma relação de características e necessidades que daqui a 6 meses, 3 meses, dependendo da ocasião, a gente analisava e via o que melhorou, o que podia melhorar. É uma organização necessária e que muitas empresas não fazem. E não dão o valor como isso, a criação desse ambiente produtivo, que as pessoas tenham visão aonde elas podem chegar, como elas podem chegar, que elas são ouvidas. Você senta às vezes com um funcionário e pergunta assim, fala um pouco, se deixar o cara fala 2 horas, que está entalado às vezes uma vida numa empresa que nunca deram opinião para o cara. E você tira muitas ideias dali, né? E você faz isso muito bem. Perfeito. Ambiente corporativo não é fácil. Obrigado. Se não tiver essa organização, a coisa não anda. A engrenagem vai funcionar meia boca. E no momento que a gente está passando, quanto mais alinhado tudo tiver, é importante, né? O tiro tem que ser certeiro. Perfeito. Beto, galera, então é isso, essa live, quem perdeu o início vai ficar, tá? Completinha agora, já quando a gente terminar. Quem não conheceu o clube de membros, segue lá, dá um confere, tem bastante benefício legal. E eu vou soltar depois aqui, eu e o Beto vamos soltar também uns cortes da live, alguns pedaços que a gente separar aqui, para vocês acompanharem também, salvarem, para mostrar na empresa de vocês, para trazer ideias, para fazer coisa legal. Então não esqueça, galera, segue lá o Alberto também, que ele vai trazer bastante conteúdo legal lá para a gente. Tá bom? E segue o Felipe também. Acompanhe o trabalho do Felipe também, por favor. Um abraço, pessoal. Quem quiser deixar mais questões... Um abraço, valeu, gente. Quem quiser deixar mais questões, deixa quando acabar a live nos comentários que eu vou respondendo depois com calma. E se for alguma coisa pro Alberto, ele também, eu mando para ele responde lá nos comentários para vocês. Um abraço, gente. Tchau, Beto. Um abraço. Boa noite a todos. Um abraço, Felipão. Tchau.